Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida en nombre del programa APEX de la Universidad de la República y bueno, también estamos muy felices de poder estar dando apertura a este espacio de conversación, que es una rueda de conversación que tiene como bueno, invitado también y como compañero de diálogo a Paulo Amarante, que quizás muchos de ustedes ya lo conozcan. Es un activista, es un militante por los derechos humanos y por la reforma en los sistemas de salud mental en toda América Latina. Yo diría que en todo el continente ha tenido como aportes importantes. No voy a hablar nada, o sea, voy a simplemente darles la bienvenida y pasarles rápidamente la palabra a los compañeros. Esto es una actividad que está organizada por distintos colectivos y distintos esfuerzos de encuentro, en particular el grupo operativo de la Mesa Local de Salud Mental, usuarias y usuarios de salud mental del oeste. Y ahí en esos espacios nos agrupamos varias organizaciones, varias instituciones, que bueno, que estamos ensayando también como nuevas formas o insistiendo en formas dialógicas, grupales, comunitarias, de abordar una serie de temáticas, en particular la salud mental, tomándonos muy en serio como esto de que no se trata de un cambio del sanitario únicamente, ¿no? Digamos, como que están involucradas distintas miradas, la mirada social. O sea que si realmente creemos eso, que no es solamente una transformación de los sistemas sanitarios o del sistema sanitario, bueno, este espacio busca construir esa nueva mirada o esas miradas. Así que le paso la palabra a Mario. Gracias. Gracias, Andrés. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, soy Mario, integro la organización Usuarios y Usuarias de Salud del Oeste y, por supuesto, la Mesa Local de Salud Mental. Les voy a contar que, digamos, vamos a hacer una introducción sobre algunos temas respecto a gobernanza y trabajo en redes o funcionamiento en redes. Luego va a seguir una exposición de Lorena, compañera del Movimiento por las Autonomías, que es un referente para nosotros, además de integrante, referente de nuestro trabajo. Y después con la idea de que este encontrarnos nosotros sea un lugar donde probablemente sacamos con más preguntas que respuestas, pero que nos permita acercarnos y que circule eso que se llama intercambio de saberes. Bien, desde el ángulo de la Mesa Local de Salud Mental, no voy a hacer historia eso porque nos llevaría mucho tiempo y porque además no me acuerdo, pero está integrado actualmente, digamos, me voy a olvidar de alguna institución o algún grupo, eso es seguro, pero bueno, voy a decirle más o menos. Está, bueno, APEX, la División Salud de la Intendencia de Montevideo, el DIE, Departamento Integral del Estudiante de Secundaria del Oeste, el Ministerio de Salud Pública, algunos actores del MEC, Aleros, es un enlace educativo, ACE con alguna forma de vinculación, el Frente Antimanicomial, y tiene vínculos con la Mesa Social, el Nodo de Educación, la Red de Primera Infancia, las ollas, el Centro Comunal Zonal y otros, ¿no? A veces no sabemos bien con cuántos otros, porque además hay un núcleo duro, digamos, y otros duros o estables, y otros que van circulando según las necesidades o los temas que se vayan planteando. Bien. Ayer estuvimos conversando sobre esto. Les voy a contar una conversación cortita, una parte cortita de la conversación que tuve con una compañera que contaba cómo están explotando en este momento las necesidades post-pandemia. Un ejemplo, una chiquilina de 13 años va al liceo porque tiene hambre, está a cargo de 2 hermanos chicos,
su madre no sabe dónde está, está con consumo problemático de sustancias, y no había nada que la sostuviera. Fue al liceo. Bueno, allí se largaron una serie de dispositivos, etcétera, pero estamos hablando de hambre, desnutrición, etcétera. Y están explotando una serie de temas de este tipo por todos lados. No son nuevos, pero hay un aumento importante en estos momentos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hay de fondo en todo esto es lo que nos interpela, que son las personas y sus situaciones, y cómo entre todos, incluyendo las propias personas que están en esas situaciones, podemos ir conquistando formas de vida más dignas. Eso es el sustento, el sustrato de todo esto. Eso es lo que, en general, más allá de pertenencias institucionales, nos acerca y nos angustia en conjunto a veces también, y a veces explica algunas de las cosas que ahora voy a contar con respecto de la influencia de la salud mental, incluso en el trabajo cotidiano de las distintas personas desde sus pertenencias institucionales. En salud mental estamos hablando de un cambio de paradigma. Suena muy grande, pero es grande. Cuando hablamos de cambio de paradigma, es un cambio no solamente, digamos, acá voy a dar una visión que está construida intentando ser representativa de la mesa local, de cosas que circulan en la mesa local de salud mental, que consulté con compañeras y compañeros, pero que es una visión desde un momento, es decir, no es la visión de la mesa local de salud mental, ¿no? Es una visión desde un momento determinado, con determinados aportes, y que además siempre está en cambio. El paradigma implica básicamente en lo que vamos entendiendo que todas las personas son dignas, y que todos somos diversos. Hay 7.000 millones y pico de diversidades. Quiere decir que no hay mejores ni peores. Y quiere decir también que este paradigma se opone a los paradigmas dominantes, que no solamente están en la sociedad de las estructuras, sino están dentro de nosotros mismos. Es decir, un cambio de paradigma tiene que ver con un cambio en nuestros vínculos y nuestro vínculo con nosotros, porque gran parte de nuestra identidad está basada, por ejemplo, en la diferencia, en la superioridad de unos sobre otros, en que nuestro lugar en el mundo se logra a través de que otros tienen menos lugar. Y eso es esencial a la estructura en las cuales vivimos y en gran parte reproducimos. Entonces, saber y ser consciente que somos parte de la solución y del problema, creo que nos ubica bastante en lo que es el trabajo que tenemos para adentro y para afuera. En ese sentido siempre hago resaltar el gran salto que ha sido desde el punto de vista vivencial y conceptual del feminismo, lo personal es político. Entonces, eso digamos como central, es decir, para dar una idea de la dificultad y a su vez lo hermoso del desafío en el cual nos encontramos con esto de este cambio de paradigma. Eso, digamos, implica también otra concepción de realidad, que la realidad es compleja, que es muy difícilmente abarcable, mejor dicho, que no es abarcable, y sale de la ilusión del apresamiento y del control a través de las ideas de la realidad. Siempre es una realidad el que abordamos en un encuentro de saberes y en una construcción constante. ¿Por qué esto? ¿Por qué decir esto? Porque cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando, en nuestra concepción actual, de cómo, y partimos de la base de cómo influye la mesa local de salud mental en su entorno. Entendimos gobernanza en esto no tanto en cuestiones de tipo formal, que las hay, pero básicamente lo que buscamos es producir cambios, transformar y transformarnos. Entonces, esa transformación es lo que mide la real gobernanza en cuanto a efectos que se producen en el contexto, en el entramado en el cual nos encontramos. Entonces, en ese sentido, digamos, es que hay algunas preguntas que le hice a compañeras y compañeros y que trataré de contarles.
y que permiten arrimarnos a algunas conclusiones. El tema de la realidad compleja, la realidad que es inconocible totalmente y siempre es un camino. El tema de que todos sabemos, son todas cosas que de repente a ustedes les suenan conocidas, pero que son parte constitutiva de las prácticas en las cuales nos encontramos. Que todo saber es siempre transitorio, en construcción, y que además la acción, y ahí vamos a lo otro, está en un contexto de incertidumbre. Constantemente en nuestra sociedad y en la estructura social, que es básicamente insegura, porque al no estar centrada en la dignidad humana, por lo tanto, todos nosotros somos objetos en definitiva, ¿no? Entonces eso produce una inseguridad básica. Digamos, busca seguridades ilusorias, apresar la realidad, ¿no? Creer, entonces las instituciones, las lógicas institucionales tienen esa seducción hacia sus integrantes de que la realidad es esta. Antes se creía de que el mundo era tal, visto desde la sociología, visto desde la psicología, visto desde lo que sea, ¿no? Entonces, eso está buenísimo para dar seguridades. El problema es que es falso, pero bueno, o muy limitado, para decirlo de otra manera. Entonces, eso, digamos, es otro de los temas, es decir, que la necesidad de la generación de entramados en los cuales exista el diálogo, la aceptación de la incertidumbre, eso es otro tema esencial, que quiere decir decidir, hacer lo que sea, pero saber que siempre estamos en un marco de incertidumbre, ¿no? Nadie tiene la sellada, se diría en otras épocas, con las figuritas. Entonces, y que este es un proceso de constante aprendizaje. Y que ahí uno de los factores centrales es la posibilidad de, en conjunto, también pensar, hacer y pensar nuestras prácticas. Y bueno, les cuento algunas cosas, respuestas de compañeros, que va a ser como un collage, en cierta forma, pero creo que a partir de ese collage puede que logremos arrimarnos a cómo se viven algunas cosas desde la Mesa Local de Salud Mental. Cuando veíamos la influencia de la mesa, el compañero decía, es que es potenciador. Algunos compañeros de una institución decían, a nosotros lo que nos pasó es que nos juntó partes de la propia institución. Claro, hay una tarea concreta y partes de la propia institución se juntaron a través de la Mesa Local de Salud Mental, encontrando tareas comunes que en la interna de la institución no habían coincidido. En cambio, sí coincidieron en la mesa, una cuestión que las incluye, pero que es externa, y a su vez les permitió el trabajo interno. Después, el poder pensar en general una visión del trabajo que excede la práctica cotidiana. Salir de lo inmediato, poder mirar alrededor y a lo lejos. Y de otro, cambió mi forma de encarar mi trabajo en territorio y fortaleció un enfoque más cercano con la gente. Entonces, esto por un lado. La otra es, se insiste mucho en la articulación de respuestas a las situaciones. Habla también de que entre varios actores se van encontrando soluciones que se acercan a la integralidad. Como decía una compañera, yo cada vez que me encuentro frente a un alumno, una alumna, lo que sea, dice, el tema no es solamente educación, es muchos otros. Entonces, la articulación que se produce desde diferentes ángulos en la Mesa Local de Salud Mental, que tiene una visión que incluso excede las competencias inmediatas de cada uno de los integrantes, permite una visión mucho más integral y por lo tanto más efectiva, aunque quizás menos visible, ¿no? Que eso es otro tema, la visibilidad de los resultados es otra de las cosas que no es tan lógica, normalmente no es tan evidente, porque normalmente los resultados se acercan mucho más a lo cuantitativo y estamos muchas veces apresados por esa necesidad de resultados y de justificación de políticas, recursos, etc. Después,
digamos, en el caso de otra hablaba que implica para mi institución una obligación de pragmatismo. Acá hay un tema que es una de las cosas que alimenta mucho el trabajo, que es que todo problema que se plantea siempre tiene en forma inmediata una representación concreta de persona, o que lo conocemos en la mesa o que alguien de la mesa conoce. Es decir, las situaciones concretas, los problemas concretos tienen carne, no son solamente números, son personas concretas. Y eso es un motivador importantísimo para poder justamente en ese camino de construcción y reconocimiento de la dignidad de todos nosotros. Facilita, digamos, esa cercanía también a la complejidad, digamos, de lo que somos todos los seres humanos y la realidad. Que muchas veces en la institución este pragmatismo es difícil de pensar cómo se aplican las cosas en lo concreto, cuáles son las necesidades cotidianas, cómo desarrollarlas. Creo que en todos estos aspectos influye mucho la mesa, en los contenidos y en la metodología y en el cómo pensar también la política institucional. Es decir, desde el funcionamiento de la propia mesa hay un aporte a tener una mirada de afuera a la lógica institucional de cada uno, digamos, ¿no? Y permite algunos cambios, en algunos casos, en otros menos. Lo que aparece también mucho con esto, nosotros en la Mesa Local de Salud Mental estamos con uno de los temas que estamos en el cuidar al que cuida, ¿no? Y aparece varias veces en la respuesta de los compañeros y compañeras el tema de que uno no se siente solo, porque hay un proyecto común en el cual uno es parte, más allá de que tiene espacios concretos de encuentro con otros, y es muy interesante porque además en las reuniones hay una circulación de afectos y de ideas muy integrados, que ya es natural a estas alturas, ¿no? Entonces, eso permite una continencia de los actores, que es un resultado muy bueno, digamos, para su trabajo, aparte de ir incorporando una visión más general y de todo lo que se va elaborando en el propio funcionamiento de la mesa. Cuidar al que cuida funciona también entonces, que es tan dejado de lado en nuestra realidad, funciona también el espacio de la mesa como ese espacio de cuidar al que cuida, y yo voy a al final leer una frase de una compañera que creo que sintetiza mucho de esto también. Y bueno, todo esto parte de lo anterior, de que sabemos que estamos en una realidad compleja, aceptamos la complejidad, aceptamos la necesidad de diálogo, aceptamos el no saber, pensamos que la base de todo esto es la aceptación de nuestros no saberes, también de nuestros saberes, pero también de que nuestro no saber es muy grande y que hay muchos otros saberes que pueden y sin duda enriquecen nuestra visión, siempre en construcción, nunca tenemos la definitiva. Eso quita seguridades, pero da arraigo, ¿no? Y yo quiero leer, para terminar, una cosa que decía una compañera. Digo, a ver, cada uno de estos temas daría para mucho, pero simplemente como introducción a todo esto, quiero leer lo que decía una compañera respecto a lo que implica el funcionamiento de redes, con respecto al tema de la aceptación de lo diferente, la escucha, etcétera, toda una serie de cosas que son lo cotidiano y que a veces son tan cotidianos que a veces uno no los pone en palabras. Y con respecto a la mesa local, para mí ha sido fundamental en mi nueva inserción, diferente a mi anterior trayectoria, en una búsqueda del sentido más colectiva y más vinculada al territorio, a la complejidad de los problemas sociales. Para mí es fundamental. Si estuviera trabajando con cada uno de los problemas que se presentan de manera más atomizadas, como es en general, me resultaría muy difícil. Permite darle sentido. ¿Qué sentido tiene trabajar con cada una de esas experiencias, de esas personas que llegan a los servicios, con un problema o con otro? Darle un marco de sentido que lo trasciende y que es fundamental, sobre todo cuando nos enfrentamos a toda esta miseria humana que genera esta sociedad y donde uno tiene pocas herramientas para poder transformar algo en cada una de las situaciones concretas. Entonces, poder pensar transformaciones que trascienden lo que uno puede hacer o lo que el espacio institucional donde uno está puede hacer
y que trascienden esa situación específica es muy importante. Me da un sentir que vale la pena. En ese sentido facilita y desafía el trabajo porque imprime esa construcción de sentido, aceptar la complejidad, aceptar la incertidumbre. Es un desafío en sí mismo, si bien uno siente por momentos que no sabe en dónde está parado o qué tiene que atender, o cómo manejar los tiempos, las tareas. Es todo un desafío que tiene que ver con ese manejo de la incertidumbre que es parte de los aprendizajes que tenemos que tener y que es fundamental para hacerlos en colectivo, porque no es lo mismo manejar la incertidumbre en soledad que con otros y tener claro cuáles son las certezas que tenemos y cuáles son las no certezas que estamos abordando conjuntamente. Bien, hasta ahí. Gracias por escuchar. Yo me voy a acercar un poco más a Pablo porque me siento, permiso, voy a sacar la silla para atrás. Bueno. Sí, ahí estamos. Me siento más a gusto. Bueno, buenos días. Me llamo Lorena Noya. Trabajo como psicóloga ¿se escucha bien, no? Sí. Trabajo como psicóloga en territorio y integro movimientos para las autonomías y elegimos primero, bueno, agradecer a quienes nos convocaron y celebrar el encuentro. Y bueno, se nos ocurrió para arrancar esta exposición comenzar compartiéndoles un videíto que le voy a pedir, si no sé si está Cail por ahí. Perdón, está. Bueno, sí, este video se llama En lo común, ¿no? Y que ayer pensaba que bien podría llamarse Entramando Salud, ¿no? Porque pensando como en esto, en el doble sentido del entramar, ¿no? Como hay algo que estamos ahí
como que hacemos trama buscando tramar salud desde la salud. Entonces, bueno, elegimos el video porque pensamos que ahí late Movimientos para las Autonomías. Y Movimientos para las Autonomías es un entramado de experiencias que se despliegan en el oeste de Montevideo. Entonces, entre esas experiencias, bueno, huerta, senderismo, canotaje, canto y guitarra, rondas de mujeres, talleres de plantas medicinales y aromáticas, y muchas, producción de cremas en base a caléndulas, ferias, encuentros de agroecología, bueno, y muchas otras experiencias que han ido como desplegándose en todo un proceso que en algún momento les voy a hacer como un pequeño raconto, porque hoy lo entendemos como un entramado de experiencias, ¿no? Movimientos para las Autonomías es un dispositivo de salud mental que se enmarca en la Ley de Salud Mental 19.527 y que se ampara en la Ordenanza 1046, que dispone la creación de dispositivos sustitutivos a las lógicas asilares y hospitalocéntricas. Entonces, de ahí es que transitamos en esto de la transformación, que como bien dice Mario, nos implica un lidiar con lo incierto, porque no hay, es algo que lo estamos como creando como en tanto experiencia alternativa. Entonces quería ir como al punto de contarles cómo es que surge. Voy a tratar de hacer como grandes pinceladas esto. Este dispositivo en realidad data digamos, el antecedente del dispositivo es en el año 2016, en donde se conforma un equipo territorial en el PTI, y en ese equipo territorial lo que lo convoca tiene que ver con el trabajar para poder propiciar la inclusión sociolaboral de las poblaciones en mayor desventaja. Entonces, en ese equipo estaban integrados personas referentes de refugios, mujeres en situación de violencia de género, personas que habían estado privadas de libertad, personas en situación de pobreza extrema y personas usuarias de salud mental. Estamos hablando del 2016, en ese momento todavía no estaba aprobada la Ley de Salud Mental. De allí, entonces, en mi caso yo participé de ese equipo territorial y al trabajar en Maracaná Sur, desde Maracaná Sur se estaba haciendo una experiencia ya de tiempo atrás, de un taller de expresión, ¿no? Un taller de expresión que se llama Taller de Expresión Los Compañeros, en donde ahí tenían ganas de, acá en el oeste hay una cultura huertera fuerte, y bueno, tenían ganas de hacer una huerta, y funcionaban en una comisión vecinal, y resulta que empiezan a hacer la huerta, empiezan a crecer las lechugas y todo esto, y en la comisión vecinal funcionaba también boxeo. Entonces, en el fondo, lo que ponen es un ring de boxeo, y arrasan con toda la huerta que estaba en la comisión. Entonces, eso hizo a que se estaba ya trabajando desde el equipo territorial, bueno, este grupo de usuarios como personas usuarias de que pudieran como integrarse en un proyecto que venía ya impulsándose desde el PTI, con todo lo que PTI implica, ¿no? El Parque Tecnológico Industrial, con un posicionamiento político de poder contribuir al mejoramiento de las vidas de las personas en situación de desventaja. Entonces, en ese universo PTI, que no solamente son las empresas, sino que también hay centro cultural, centros de capacitación, ¿no? Y el proyecto de impulsar una huerta comunitaria. Entonces, el taller de expresión a los compañeros, dijimos, bueno, vamos, y no llegaron el día que dijimos que iban a venir. No llegaron porque, cosa que nos llamó la atención, bueno, qué era lo que había pasado, y resulta que en realidad no sabían muy bien cómo llegar, ¿no? Como que no.
Entonces eso nos implicó, si bien nosotros decíamos, bueno, no queríamos como en esto pararnos desde lo asistencialista, pero dijimos, bueno, pero tenemos que hacer como tenemos que ir y acompañar para que lleguen, y al principio, bueno, llegaron, pero después se combinaban para llegar a la terminal, después se pasaban a buscar por las casas, ¿no? Hasta que se empieza a conformar Colectivo Compas, que su actividad central era la huerta, pero que al estar en PTI también se empiezan como a enterar de otras cosas que sucedían ahí en el universo PTI, ¿no? Entonces se integran toman contacto con que hay canto y guitarra, con que hay fortalecimiento educativo, en proceso de alfabetización, en el Centro Cultural, la informática. Al ser PTI, articulación con las políticas públicas, también con INEFOP se lograron instrumentar como 15 cursos de INEFOP, de electricidad, de carpintería, de bioconstrucción. El equipo territorial, capaz que voy un poquitito más, voy atrás y ya vengo, el equipo territorial se transformó en la mesa social del PTI, ¿tá? Que ahora se llama Mesa Social del Cerro. ¿Y por qué estoy como ligando una cosa con la otra? Porque en realidad estos cursos surgen de la propia mesa social donde participan distintos referentes de territorio, ¿no? Entonces, programas, organizaciones sociales, y donde en realidad este proceso que estoy relatando tiene que ver con, si bien, por ejemplo, mi inserción es institucional, porque yo soy psicóloga dependiente de ACE, pero soy psicóloga en territorio, lo cual ya marca ahí una diferencia, esto fue construido desde lo territorial, ¿no? Cuando nos mezclamos de alguna forma, ¿no? De organizaciones, entonces solamente de esa manera se puede hacer, producir salud y buen vivir en forma conjunta con las organizaciones sociales. Y bueno, y siguiendo ahora habíamos quedado, les estoy dando una, pero bueno, espero que me vayan siguiendo como voy. Posteriormente voy a llegar, en 2017 Marcela Jubín, amiga y compañera, presenta un proyecto a ACE que se llama Movimientos para las Autonomías, donde el proyecto implica de apoyo al dispositivo y ampliación del dispositivo a un segundo anclaje territorial que es Parque Público Punta Yeguas. Ese proyecto se aprueba por ACE, entonces se empieza a desarrollar una experiencia de senderismo en el parque. Y bueno, y en el texto de Movimientos para las Autonomías dice, ¿no?, que está como inspirado en senderismo, pero en el deseo de comunidad, de lo común, lo colectivo y la creencia de devenir libre, ¿no? Entonces, actualmente es que todo en este proceso es que se va haciendo trama y se va haciendo también por todo lo que, porque de alguna forma todos somos parte de estos movimientos. El dispositivo se sustenta en la Mesa Local de Salud Mental, en la Mesa Social del Cerro, actualmente, en el plenario del Parque Público Punta Yeguas y en el grupo intersectorial que está integrado por APEX, por la organización de usuarios, por el PTI, por Parque Público Punta Yeguas, por División Salud de la Intendencia y por ACE. Entonces, entendemos que la intersectorialidad y la interdisciplina y el trabajo conjunto con las organizaciones sociales resulta imprescindible para la producción de salud en lo común y para la ampliación de lo público. Relativamente reciente, con los colectivos con que trabajamos, empezamos a impulsar asambleas, también como en modo en el que queremos trabajar. Y en donde, bueno, se ponen quienes son los propios protagonistas principales de las experiencias, quienes pueden
tomar la voz y decir cuáles las cosas que les preocupan, los temas que quieren abordar, los problemas que quieren darle centralidad, ¿no? Y a su vez también empezar a participar de esos espacios donde también son espacios de construcción colectiva y de toma de decisiones. Entonces empiezan a participar en la Mesa Local de Salud Mental, el Grupo de Producción de Alimentos, Espacio Agroecológico. Y bueno, todo esto hace también a la ampliación de lo público, y como me resultó como más operativo el leerles qué entendemos por la ampliación de lo público, que es un concepto para nosotros muy importante. Vemos a lo público como fenómeno político que puede poner en cuestión lo privado del Estado. Lo vemos como espacio disponible para lo político. Entendemos la política como el modo en el que se dan las relaciones y la dinámica de poder que producen. El laboreo de la ampliación de lo público refiere a trabajar el circuito de retroalimentación mutua de la diferencia y discriminación, reconocerlo, desarmarlo e ir en dirección a un enriquecimiento de lo público por la diversidad. Salir de la homogeneidad de las normalidades e ir haciendo lugar a las singularidades intensivas. Otra tarea del laboreo consiste en asumir el compromiso de la participación de quienes están involucrados, personas, colectivos, instituciones, organizaciones, en la toma de decisiones. Aspecto de vital importancia, ya que en esta dinámica se establecen las relaciones de poder. También el laboreo implica problematizar aquellas ideas o nociones para profundizar en la proyección comunitaria, en la producción de salud colectiva y el buen vivir. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Estamos en los 10 minutos? ¿Estamos ahí? ¿3 minutos más? Bueno. Está, porque consideré esa variable. De que si me quedaba corta o qué. Está, dale. Bueno, se me ocurría que también contarles de que desde Movimientos para las Autonomías nosotros buscamos bienvenir a las personas en un espacio que le llamamos primer encuentro, ¿no? Entonces, en esta característica asistencialista de nuestra cultura, nos pasa de que cuando las personas llegan y a este primer encuentro, porque de repente porque le dijo la doctora que había una huerta, o porque se enteró, porque llegan y les preguntamos de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gustaría, lo que le apasiona. Y yo vine porque me dijo la doctora, o no sé, qué es lo que hay, ¿no? Entonces, como eso a nosotros nos implica como de tener una disponibilidad plena a la escucha, a esa escucha atenta, sensata, de poder ir explorando con la persona, y eso lleva un trabajito de poder ir explorando para llegar a lo deseante, porque lo deseante queda absolutamente relegado en estas subjetividades que son fagocitadas. Entonces, ahí vamos, ¿no? Digo, viendo a ver por dónde, bueno, pero a lo mejor capaz que algo que antes te apasionaba, que ahora, que hace tiempo que no haces, y ahí va apareciendo, ¿no? Entonces, cuando vamos llegando a esto, digo, ver, entonces, no importa que sea, que de repente que haya la huerta, porque no, o sea, poder ver, cartografiar y poder conocer las distintas experiencias de acuerdo a lo deseante, a cómo, y lo que le llamamos esto son las trayectorias singulares, ¿no? Y cómo vamos acompañando esas trayectorias singulares. Entonces puede ser desde que sí, que le guste la parte de foto, puede gustar fotografía, o le puede gustar avistamiento de aves, y entonces lo podemos vincular con el parque, o le puede interesar integrarse a un grupo de mujeres, y entonces se integra al colectivo de Juntas Podemos, porque son 3 los colectivos que integran el dispositivo: Juntas Podemos, Carancho y Compas. Y bueno, y ahí vamos haciendo también esto de la ampliación de lo público, y capaz que una cosa importante que
que me quedó también por decir es lo interdisciplinario y la integración de unos cuantos practicantes al dispositivo desde las más distintas disciplinas, incluso disciplinas que quizás tiempo atrás no lo hubiésemos asociado con la salud mental, ¿no? Porque hay disciplinas que quizás puedan estar como subvaloradas en lo que hace a la salud mental. Capaz que uno dice, bueno, educación física, sí, pero la integración de los practicantes de educación física y del espacio de cultura corporal tuvo una potencia y realmente transformadora, ¿no? Bueno, no sé, si quieren puedo cerrar con un pequeño texto y ahí sí, ya estamos bien. Porque tengo un libro que se llama Manifiesto Basura, estallidos de un discurso desmanicomializador, que es elaborado por el Frente de Artistas del Borda, y que habla de autonomía. Entonces, dice que autonomía no es el logro individual de la libertad personal ni un bien privado. Autonomía, conquista continua de potencias con otros, no es a priori. No se puede tener, no se puede conservar ni coleccionar. Está en la experimentación de los cuerpos. Crear, construir, desarmar, desandar, inventar, reinventar. Y así no se deja atrapar. Autonomías colectivas. Un estar sensible a las situaciones. Situaciones contra toda normalización, contra toda clasificación, contra toda jerarquización con que el poder encierra a la vida, al deseo y las luchas. Multiplicar sensibilidades, destrabar servidumbres, contagiar búsquedas, componer con lo habitual otro orden de cosas. Bueno, por ahí me quedo. Gracias. Bem, buenos dias, bom dia. Eu vou pedir permisso para falar de pé, incluso porque sempre que posso, me levanto. Porque tenho um problema de locomoção, então quando a vez mais sentado é pior para mim. E também sempre considero que posso mirar mal as pessoas e ser mirado, e incluso pode ser. Eu isso acá um mapa, penso que incluso é uma arte. Depois eu vou fazer uma de observações, de comentários, que foi das contribuições de Mário e de Lorena. E são muitas coisas, pero entonces por isso peço desculpas antes se me ouvido de alguma observação, pero me senti absolutamente satisfeito com as questões. A ideia, né, que primeiro Mário nos traz que de que estamos falando? Estamos falando fundamentalmente de um câmbio de paradigma, não somente científico, porque uma das ideias da ciência, da pretensão da ciência, é dizer que existe uma verdade. Esta verdade é científica. As outras são opiniões, são visões comuns do senso comum. Então, comecei lembrando de Eduardo Galeano, uruguaio, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de vê-lo pessoalmente algumas vezes, na organização do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Eduardo Galeano tem uma larga crônica em que habla muitas coisas, eu vou reduzir a muitos poucos aqui, que diz de los nadie. Quem são los nadie? Los nadie são aqueles que não têm línguas, têm dialectos para a hegemonia. Eles não têm língua, têm dialectos. Não têm religião, têm superstição. Não fazem arte, fazem artesanato. Não têm cultura, têm folclore. São conceitos, claro, que podem ser ressignificados por nós outros, mas em la
colonização da ciência, que também é uma colonização de etnia, de raça, de cultura, do norte em el sul. São estratégias de dizer, é uma coisa menor. Não é uma língua que esses originários falam, é um dialecto, assim, não tem uma estrutura linguística, não merece, não são culturas, são habitudes, são tradições. Nós outros, sim, temos cultura, as belas artes, a buena cultura, a música verdadeira, clássica e tantas outras expressões que são. Então, é um câmbio de paradigma profundo. Não somente de pôr em discussão a ciência, sua pretensão de verdade, agora, incluso com o problema da pandemia, né, as pessoas dizem, não, temos que escutar a ciência, porque a ciência... Bem, é claro que, em la discussão contra Bolsonaro, eu digo que a posição de Bolsonaro negacionista, que devemos respeitar a ciência, mas com cuidado, com muita cautela, porque a ciência inventou o eletrochoque, inventou a lobotomia, inventou a internação psiquiátrica, a ideia de alienação. O primeiro conceito psiquiátrico, sempre digo isso, não podemos olvidar, o primeiro conceito ético na psiquiatria foi alienação. Alienado, em espanhol, falava hoje com Manuel Desviado, da Espanha, enajenação mental, enajenação da alma, uma alma que não disse, que não sabe, que não sabe a verdade, que não pode, é incapaz, é irracional. Se é irracional, é animal, animalesco. Daí a ideia de perigo, sempre nasceu com a ideia de alienação mental, a ideia de perigosidade, de irracionalidade, de incapacidade de ser cidadão, de ser emancipado, de ser persona, de ter direitos. Por isso não podemos pôr em uma colônia por 30, 40 anos, ser comido pelos perros, ser objeto da mais tradicional, cotidiana violência, dela não escuta, dos não direitos, dos que chegam atrás. Eu já dizia que nas primeiras vezes que entrei no manicômio, os internos me chamavam tio, chamo de tio, porque é uma instituição total, né? Uma hierarquia muito basada em relações patriarcais, familiares. Tio, dá-me uma cigareta. Aí as pessoas, eu mesmo, que não fumam, não tenho. Dá-me um dinheiro. Não tenho. Bem, que dia é hoje? Que horas são? Queriam alguma coisa, alguma escute. Eu estou aqui e necessito saber, já que não tenho cigareta, não quero uma escute, quero que me diga que dia é hoje, que horas é a hora. Então, assim, é toda uma ideia construída pela psiquiatria, aí não sendo também, ao contrário, né, negacionista, pero a psiquiatria não tem uma estrutura epistemológica. Nos chamou a atenção Michel Foucault, dizia, como um saber tão pouco seguro epistemologicamente, tão pouco estruturado no sentido de conceitos, instrumentos de medição, de observação, podemos dizer o mesmo da astronomia. A astronomia, bem, quer saber quando começou a humanidade, quando começou o mundo, quando começou a vida, e disse, pero eles podem dizer alguma coisa sobre os planetas, sobre os satélites, tem instrumentos de observação, sonares, radares, lunetas e outras coisas mais, não sei se hablo os nomes corretos em espanhol, né? Muitos instrumentos que, pode dizer, pero, hace pouco a pouco, chegaram para nós outros e disseram, mira, os planetas do sistema solar, antigamente, não sei se vocês recordam, que eu hago um exercício assim de Sol, em torno do Sol está Mercúrio, Vênus, Terra, é o terceiro planeta. Uma coisa muito interessante, porque se a Terra estivesse um pouco mais cerca do Sol, não teria vida. Estava muito cerca, muito caliente, muito calor. Se estiver um pouco mais lejos, não teria vida, muito frio. Então, depois da Terra, tem Marte, Júpiter, Netuno, Urano, Saturno, Urano, Netuno. E depois, Plutão não é mais planeta.
Pronto. Por quê? O câmbio de paradigma. Lo disseram os estudiosos, não é? Então, uma coisa muito importante neste câmbio de paradigma na questão da saúde mental, da psiquiatria, é pôr em discussão esses conceitos psiquiátricos. E nós outros lo utilizamos muitas das vezes sem nenhuma crítica. Você parou de utilizar alienação, você passou a utilizar enfermidade. Lá o OMS diz, enfermidade é um conceito, há problema, porque para utilizar a enfermidade, eu teria, como em lá medicina geral, ter um distúrbio de um órgão anatômico, fisiológico, metabólico, genético. Há teorias de que a saúde, enfermidade mental, é tudo isto. Mas não há nenhuma confirmação de nada. Né? Não há nenhuma confirmação. Aí passamos a utilizar transtorno, que é nada mais, nada menos que um eufemismo, se diz aqui eufemismo, de alienação. A pessoa alienada perdeu a cabeça, perdeu a testa, perdeu a razão, perdeu a dimensão da realidade, o controle. A pessoa transtornada. Em português isso é muito claro. Se quedou transtornado. Primeiro dia, quando chegamos ao Uruguai e vi os preços, me quedei transtornado. Eu já lembrava de Uruguai que era caro, mas me transtornou quando mirei na conta da cerveja. Pero, eu tomei uma bira só, mas é isto. Milhões de pesos e tal. Eu me quedei transtornado. Poderia, não foi a Leandra, ser uma confusão. Aí está. Isto é um transtornado. Né? Transtornado. E nós utilizamos transtorno mental. A Organização Americana de Psiquiatria está aumentando o rol de transtornos mentais, que é assim, uma pessoa que tem um luto, uma mulher que tem luto, que você passou de 15 dias é patológico. E nós outros, mais ou menos, aceitamos isso sem discutir. Olha, o luto, por exemplo, dos originários Bororo, em Brasil, são lutos de anos. Há rituais culturais de luto. Afinal de contas, se perdeu uma pessoa querida. Então, minha madre, quando perdeu meu padre, que viveram 60 anos, não pode dizer, não, hoje você completa 15 dias, não posso mais ter sofrimento, dolor, recuerdo, estranhamento. Então, é todo. Este é um processo, claro, está ligado, como dizia Mário, em todo um câmbio social. Isso também porque todo este modelo psiquiátrico de pensar na normalidade, hecho em 1801, por o livro de Pinel de 1801, por um momento histórico de construir a modernidade, a individualidade, não deveria mais existir o senhor absoluto, o rei, nem lá na França ou em Europa, e, sem embargo, existem ainda 12 ou 13 monarquias em Europa, né? Espanha incluso, onde está Antônio, a luz é uma monarquia, aí 13 monarquias, mas a ideia era findar as monarquias, findar o Estado absolutista da aliança entre a monarquia e o clero, e ser a república, a democracia, hecha pelos cidadãos, pelas pessoas, a república, a res pública, a coisa pública, né? A construção da Constituição, a criação da Constituição e tudo isso. Então, eu vou acelerar, porque senão estou no primeiro ponto ainda. Eu tenho esse problema, depois eu fiz um mapa aqui. Então, esse princípio criou uma ideia de normalidade universal. Quando Morel escreveu seu livro, chamado de La Degeneração Mental, dizia, os pueblos foram criados por Deus, isto lo disse o psiquiatra Morel, como um povo ideal, branco, inteligente, capaz, inteiro, com 5 dedos em cada mão, tudo isso, e depois se foram degenerando, gerados com defeito, gerados com deficiência, com discapacidades. E diz, quais são os principais? São aqueles que se tornaram negros, que se tornaram pretos, que se tornaram outros pueblos, não mais próximos daquele ideal, provavelmente Adão, né? Adão, você disse Adão? E nós outros aprendemos e republicamos isso.
mundo afora. Aí, a psiquiatria, criada para constituir uma certa ideia de normalidade, de razão, né? Foucault nos demonstra, só existe a razão porque existe a desrazão. Um determinado comportamento foi criado ou identificado como tal para dizer, isto não é o correto, não é a razão. A razão é isto outro. Nós outros chamamos hoje de saúde mental. E que não sabemos. Passado hoje, o Irro deu uma invitada aí do seminário, Gabriela perguntou, mamãe, que estava aí toda hora, a madre Salia, e vieram da Argentina, e disse, o que é saúde mental? Eu não sei responder. Ainda mais a um ninho. É o que? É felicidade? É alegria? É não ter problema? Não ter sofrimento? Sofrimento que é humano? Né? Saber que se vive, que se vai morrer, que vão morrer as pessoas, o risco de perder queridos amigos, o risco de perder trabalho, de perder coisas, é sofrimento. O sofrimento não é necessariamente enfermidade. Esta é a redução que a psiquiatria faz hoje e disse, no mundo, todos os comportamentos são sofrimentos que significam enfermidades. Isso diz o DSM-5, e agora vai sair o DSM-5R, a revisão. E o resto é também sofrimento, é também enfermidade. Tanto que não há mais um comportamento quase que se possa dizer que não existe enquanto enfermidade. E aí saímos prescrevendo pastilhas, porque a teoria diz, o sofrimento não é produzido pela tristeza, pelo luto em si, pela crise econômica, pelo receio da morte, que agora todos nós outros passamos. Nunca na vida da humanidade estivemos tão próximos à morte. No Brasil, tivemos 700 mil mortes por Covid, e amigos muito cerquitas aí. Um dia, onde está tal pessoa? Morreu de Covid, morreu. Aí nós outros pensamos em nossa própria finitude. Aí tomamos conta, nós outros também morrimos, né? Como nunca pensamos. Então, todo esse sofrimento. E, por outro lado, esta colonização de princípio, de ideal, de normatividade, também veio na ideia das colônias. A colônia de Etcheparre, assim? Etcheparre. As colônias. Por que são colônias? São colônias, colonização de pessoas vulneradas. A ideia que se trazia também em situação de desvantagem social, né? A expressão que utilizou, desvantagem, e pessoas vulneradas. Desvantagem porque nós nos desvantajamos. Nos desvantajamos porque dizemos que somos melhores, que somos superiores, por isso ou por aquilo, por nosso sexo, em relação às mulheres, ou em relação a outras situações de gênero, por nossa cor, por nosso poder econômico, e tantas outras coisas mais. E os outros são os nádias, que não têm direitos. E as colônias de alienados foram um modelo implantado por toda a América Latina, muito mais do que em muitos outros países. Isso significa algo, não? São países que foram objeto de dominação, de colonização no amplo sentido. Colonização de língua, de poder, de ciência, de religião. Os missionários, os humanistas religiosos chegavam nos povos indígenas e os matavam, porque não criam em Deus, o mesmo Deus, e tantas coisas assim, em nome da cultura, em nome da razão, em nome do risco do demônio. As igrejas seguem sendo isto hoje. Então, aí, eu penso que este câmbio, né, que dizia Mário e Lorena também, falando de essa ideia de autonomia, é necessário pensar assim. Primeiro, superar esses conceitos psiquiátricos. Superar. Nós outros estamos cerrando manicômios, abrindo CAPs, mas nós estamos superando a relação com a enfermidade, que é chamada de transtorno. Em inglês se chama desordem, muito mais claro o sentido moral desse conceito. Né? Ordem, desordem. O que é a ordem mental? Então, desordem mental, mental disorder, da classificação norte-americana, é isso. E o que é a ordem mental? Então, se superar isso é muito importante. Como nos ensinou
Franco Basaglia, a partir de Edmundo Husserl, o padre da fenomenologia, nós temos que lidar com as pessoas. Que não existe a esquizofrenia, a psicose no campo. Aí mirei na árvore e na esquizofrenia que estava ali, passei e peguei a esquizofrenia. Não é um vírus, não é uma bactéria, não é uma situação humana. Então, nós aprendemos a lidar com a esquizofrenia como se fosse uma entidade concreta que tem, claro, adaptações por o sexo, o gênero, não? Por la color, por la idade, por outras coisas, mas ela não existe. E nós aí tratamos a enfermidade, porque hoje, e sim, tratar a pessoa é outra coisa, é criar possibilidade de vida. Então, esta ideia mais general de que qual é o outro paradigma? A ideia de um conceito ampliado de saúde, não de enfermidade. O Ministério da Saúde deveria chamar-se Ministério da Enfermidade, porque não habla de saúde. O Ministério da Cultura habla mais de saúde. O Ministério da Habitação, da Vivenda, do Transporte, o Ministério do Lazer, de Esportes, habla muito mais de saúde e fazem muito mais saúde. Me recordava também este mapa complexo aqui. Estamos trabalhando em uma comunidade em Rio de Janeiro, na favela, cerca da Fiocruz, e há pouco morreu uma senhora, uma mulher jovem, que, morando na comunidade, criou uma escola de dança. Se chama Balé Manguinhos. Manguinhos é o nome do bairro, que é como Cerro. Balé Cerro. Balé Manguinhos. E aí morreu de Covid, por falta de vacuna, por a negação de que a vacuna, não, esse é todo esse processo. E uma coisa muito interessante dessa ideia da arte, da cultura, das cooperativas, que Lorena dizia, de autonomia. Ela disse em uma entrevista, que nós outros temos já, assim, a minha ideia é ensinar dança com as ninhas. Um trabalho muito interessante. As ninhas, as ticas desta comunidade, quase todas, são embaraçadas, são embaraçadas muito tempranamente, porque há um domínio patriarcal, machista, violência doméstica, violência em casa, na comunidade, da polícia, da milícia, que é muito forte em Rio de Janeiro, esta polícia paralela que hace domínio de territórios, pelo participante do tráfico, por a cultura que incorpora o outro tico que também quer ser poderoso como os traficantes, ou como também participa de estupro, de situações assim. E as ticas que participam do Balé Manguinhos, dessa escola de dança, têm um índice de embaraçamento assim, involuntário, né? Muito pequeno. Chama a atenção a diferença dentro quando se acompanha. Que dizia esta pessoa, essa senhora que criou a escola? Meu interesse não é só ensinar dança, mas é produzir esperança. E produzir um antidestino a esses ticos e ticas desta comunidade. Porque qual é o destino de um tico pobre, negro, com tantas outras situações, vítima de violência em casa, na comunidade, e na situação? O destino de morrer muito temprano, de fazer parte do tráfico, e aí morrer até muito temprano, de ser participante de bandas, né? Bandagens, aqui você diz, bandas criminosas, de não ter escola, de não entrar. Então, quando se acha uma escola assim, de dança, uma cooperativa, um trabalho como esse que vocês fazem aqui, estão fazendo por esse processo, se está mais do que ensinando uma arte, uma cultura, um esporte. Temos a mesma experiência com a escola de maracatu. Maracatu é uma música do norte do Brasil, muito específica de Recife, Olinda, que sempre muito está candomblé. Então, os grupos de candomblé, os ticos que tinham algum problema com substância, uso inadequado, cambiaram. Não era que era uma escola de prevenção de uso abusivo. Era de maracatu, como a casa de candomblé.
Solo que a pessoa que se sente como essa chica da escola de dança, acolhida, alguém que la escuta, que le ensina, que se dedica e diz: estou aqui, não sou funcionário público do Estado, não é minha obrigação. Hago isto por amor, hago isto por solidariedade. Esta capacidade que nós outros dizemos de outrar-se, não sei se se entende, de reconhecer o outro, na linguagem de filosofia, Axel Honneth habla muito disso, como uma pessoa que merece meu afeto, meu cuidado, da sociedade, essa capacidade de vir outro, nesse sentido, Deleuze falava disso, de tornar-se outro, de outrar-se, de incorporar a situação de diversidade, como você dizia, de diferença, de outra forma de ser, de estar no mundo. O reconhecimento de que, como eu dizia, eu vou mirar aqui na minha... O tema de que a realidade é complexa, necessariamente complexa, né? Que não deve ser como lá o princípio da ortopedia, né? De que as pessoas devem ter a mesma estrutura corporal. Somos diferentes, graças a Deus, né? Por isso, e graças a Deus em todo o sentido. Também porque nos criou diferentes. A diversidade, esta capacidade. Então, é uma violência social muito grande quando se procura normalizar os comportamentos, com pastillas, com atitudes, com internações. Ayer ouvimos uma chica em Argentina, dizia Graciela, internada há meses com as... Como se chama? 5 anos, com as... 5 anos. Uma chica, não? Então, agora está passando isso, né? Então, a aceitação da incertidumbre, que é um dos princípios mais importantes dessa experiência de Finlândia, muito importante, não sei se todas já escutaram, se chama o diálogo aberto, se encontra muitas coisas lá na internet, uma experiência revolucionária, feita por uma psiquiatra, principalmente um psicólogo, e que Anderson conheceu a um deles lá em Rio, e que cambia a psiquiatria radicalmente, não? Uma ideia de não tratar a enfermidade, mas pessoas, acolher pessoas e tudo isso. Esta é a ideia, eu acho que é fundamental, então, deste conceito de saúde ampliado, não é ampliação da clínica, é poner também a clínica entre parênteses, no sentido de questionar também a clínica. Porque muitas das vezes hacemos coisas buenas, com buenas intenções. Você diz que de buenas intenções o inferno está lleno, né? É muito buenas intenções. Não todos os psiquiatras prescreveram eletrochoque por perversidade, ou pastilhas por perversidade, né? Muitos, então, há, claro, um domínio de uma visão. Este domínio, em minha compreensão, a ideia de reforma psiquiátrica tem que investir em la discussão epistemológica, questionar os conceitos, as práticas psiquiátricas, psicológicas, psicoanalíticas, todas, porque de todo sentido são práticas criadas em uma estrutura. É o modelo, por exemplo, de padre e madre, criado como complexo de Édipo, complexo de Édipo, em Áustria, num certo contexto da criação da família, propriedade, a criação da estrutura. Isto foi uma das estratégias de colonização dos países do sul. É uma ideia. Se eu vou à Amazônia, em comunidades originárias, tem uma estrutura familiar distinta, e incluso a ideia de família, uma ideia de comunidade, corresponsabilidade muito mais coletiva, muito mais ampla do que nós outros. É isso que nós outros estamos tentando resgatar, né? Estrutura de solidariedade, reciprocidade, cooperação, com as ideias de sair dos modelos de tratamentos psiquiátricos e tudo mais. E outra coisa, assim, eu tenho umas 20 e poucas coisas, mas não vou falar. Claro, já tenho também o tempo. E outra vantagem de falar em pé é que as pessoas esquecem um pouco do tempo.
Então, isso, esse movimento das autonomias, movimento por direitos, construção, não de resgate da cidadania, porque desde o nascimento da psiquiatria, com o Pinelli e tudo, já se isolou os loucos fora de los direitos de cidadania. Então, é não só de construção de cidadania, mas de reconstrução do conceito de cidadania. Como hoje lo fazem as mulheres, o movimento feminista. Diz, não, nós somos cidadãs, temos direito, queremos isto, esse, aquele direito. Assim também os povos originários, assim os quilombolas, os povos oprimidos em toda a história. Então, para nós outros que trabalhamos com loucos, que também são negros, são mulheres, são originários, são pessoas que estão... A importância de trabalhar com a cultura, com os movimentos sociais, não solamente para escutá-los, porque há muito essa ideia de que nós devemos escutar os movimentos sociais. Não, é para construir juntos um novo cenário. É para produzir novas possibilidades, não com a participação solo como é também um elemento, não, é como fundamental. Nós outros queremos construir situações de ruptura, né, de inovação, devemos fazê-la com estas pessoas, não para elas solamente, mas com. Incluso nossas pesquisas, investigações, muitas vezes extrativistas. Vamos lá à comunidade, perguntamos, depois publicamos um paper na revista internacional, ganhamos algum ponto na currícula. Então, não, era pesquisas, investigações não extrativistas, de transformação, de produção aí, na própria investigação, de questões novas, de atores novos, então, produção de novos sujeitos, de novos direitos, e de novos direitos para os sujeitos, de novos sujeitos e novos direitos. Assim, uma ideia de dialética, de estar produzindo novas questões. Né? Isso solamente conseguimos se hacemos assim, com as pessoas como atores, protagonistas, não como objetos ou de tratamento ou de pesquisa, e não como mero consultores, mas sim como atores nesse processo de construção. Bem, eu agradeço aí, tenho muitas ganas de poder escutar as pessoas dessa vez também. Agradeço a invitação de queria dizer de Anders e Ricardo, né, de estar aqui, a possibilidade de conhecer as ideias, o trabalho de Mário e Lorena, e agora, não sei como vamos fazer de se abrir, mas agradeço. Bem. Bueno, la invitación ahora es a que haya preguntas, a que haya diálogos, a que haya intervenciones, porque por supuesto que tener a Paulo acá es un placer y vamos a, perdón Paulo, pero vamos a explotarlo, a exprimirlo todo lo que se pueda para, bueno, todas estas cosas que puedan haber quedado como preguntas, como interrogantes. Me parece que esta parte también es una parte bien importante de esta jornada, el diálogo y las preguntas. Así que el que quiera. Otra cosa que voy a decir antes de dar la palabra es, pedimos una lista, pasamos una lista con un número, ese número después va a servir para hacer una rifa de un ejemplar de un libro de Paulo, así que como hay gente que no se anotó, se perdió, la quedaste. Bien, sorteo. Ah, bueno, yo quería hacer fondos, Paulo. Bueno, queda abierto el micrófono para las preguntas. Roxana, ¿sí? Yo soy esquizoparanoide, ¿no? Tengo ese diagnóstico. Pero en los más de 40 años de patología con la que he convivido, hay una cosa que me llama poderosamente la atención de la mayoría de los enfermos psiquiátricos, es la pasividad que tienen. Quiero saber si eso es
propio de la patología o propio del tratamiento que reciben. Porque tienen las cosas al alcance de la mano y no las agarran, no las utilizan. Es una pasividad brutal. Juntamos 3 o 4 preguntas para después. Roxana. Agradezco a los organizadores esta opción de estar acá. Estamos un grupo de familiares, integrantes de la Federación Caminantes, que también integramos desde hace poco la Mesa Local de Salud Mental del Cerro. La pregunta para Paulo vincula con la gobernanza. Nosotros, como familiares, reconocemos, como te explicó Paulo el otro día, la compañera Alicia, el rol de los familiares en este tema de la externalización. Si las familias no están potentes y somos buenos cuidadores, complicamos todo este tema. O sea que reconocemos, la ley de salud mental nos da algún rol y hay algunos derechos que tenemos de educación psicosocial, se llama, que nos brindan muy poco. Y nosotros como asociaciones de familiares buscamos fortalecer ese vínculo de cuidado y fortalecer el concepto de derechos nuestros y de nuestros familiares. Nuestro interés en la gobernanza está vinculado con el tema de la creación de dispositivos y la circulación con autonomía en esos dispositivos para dar una vida más sana a nuestros familiares y a otros que los precisan, porque creemos que en definitiva cuando se abre un espacio como se abrió Movimiento por las Autonomías, que contaba Lorena, no es exclusivo para personas con sufrimiento psicosocial, sino que vienen otras personas, violencia doméstica, otros, y todos encuentran un lugar de diálogo allí. Tú te referiste concretamente, y Mario y Lorena también, a la gobernanza local, con la riqueza que tiene, como tienen acá compañeros del DIE, compañeros de otros lados, brindan sus experiencias concretas de lo que pasa en el Liceo 11, de lo que pasa en el centro de salud, de lo que pasa en tal barrio. Y los usuarios de salud del Cerro, que tienen una amplia experiencia, van trayendo casos concretos. A nosotros nos interesa, además, la gobernanza territorial por departamentos. Nosotros estamos intentando permear en las autoridades la idea de que cada departamento, son provincias mucho más chiquitas que las que ustedes tienen, pero bueno, tienen realidades diferentes y no se puede trabajar el instalar redes de dispositivos desde Montevideo. Nosotros creemos que habría que instalar redes de dispositivos con participación local y estamos bregando por la gobernanza departamental. Me gustaría, si hay experiencia en Brasil sobre ese tema, que claro, es mucho más vasto, una provincia, un estado vuestro es como 5 países nuestros o más, pero esto vincula con ya no solo actores comunitarios, sino sobre todo actores gubernamentales con representación local. No sé si fui clara. Hola, ¿cómo anda, Paulo? ¿Todo bien? Conterrâneo, está bien. Yo, mais do que uma pergunta, queria fazer comentário que me causa dúvida sempre, não? Eu me chamo Tânia Borges, trabalho em Aleiros Oeste com pessoas com consumo de diversas substâncias sumada às suas patologias, não? Que algumas têm, não, traem junto, además do consumo, traem o combo, não, assim. Então, eu tenho uma curiosidade, assim, quando falava de diversidade, normalidade, não? Na academia, nos capacitam em massa, não? Então, eu tenho, assim, e o saber se torna repetitivo, de pouco alcance, não? E quando uno quer inovar,
que chega com essa cabeça louca, entende assim? De brasileiro louco e quer ser coisa diferente, também é adjetivado de louco, não? Como trabalhar, não? Como enfrentar a tecnocracia, não? E derrubar a normalidade acadêmica, não? Essa coisa linear que tem, não? Que tu tienes que seguir sí ou sí, sem poder inovar. Já? Não querem falar, Mário? Não, eu tenho tentar contestar alguma coisa, né? A questão de Rosana, né? A passividade. Na verdade, é sempre muito difícil dizer onde empeça algo que se chama enfermidade, à medida que não sabemos exatamente o que é essa enfermidade. Isso em geral. Né? É muito interessante que muitos livros de medicina, por exemplo, de cardiologia, empeçam dizendo as enfermidades cardíacas, o livro. Aí começa, as enfermidades cardíacas são classificadas em as degenerativas, e tal. Mas não define enfermidade. Isso não foi chamado a atenção por um grande titular de medicina da Universidade La Sapienza, Giovanni Berlinguer, que observou que os tratados médicos não definem enfermidade. Assim como, vamos supor que um tratado de astronomia não definisse astro. Ou menos devemos tentar definir o que é astronomia. Microbiologia, o que é um micro-organismo. Então, é interessante isso. É um conceito incorporado como no senso comum científico, pero isso, qual o interesse? Que isso se pode medicalizar a vida humana. Hoje não comemos mais banana porque não gostamos de banana, comemos porque tem potássio. Não caminhamos mais aqui no cerro, porque é belo caminhar entre as árvores. Havia uns cavajos aqui, não ouvi dessa vez. Os cavajos, mirar, passear. Caminhamos porque temos que barrar o mau colesterol, subir o bueno, barrar a glicemia. Então, e aí há um controle de nossa vida, né? um biopoder, como eu disse Foucault, um controle. A partir disto, nos tornamos reféns. Então, este é um primeiro problema, como limitar o que é a enfermidade, o que não é a enfermidade. Em psiquiatria, o saúde mental é mais grave. Nós outros sabemos, agora, há pouco, cerramos mais de 60 mil camas psiquiátricas no Brasil. Não só camas, podemos dizer cama porque aí via lugares no manicômio, pessoas que não teriam cama, que não teriam exatamente uma habitação, iam entrando porque também são mercado, são dinheiro que os proprietários ganham quando são privados. Quando não são privados, ganham poder os detentores da direção, dos hospícios, com os políticos, com as famílias. Também ganham muito porque compram comida, são grandes empresas de terceirização, se diz, de trabalho, de manutenção, de limpeza, de vigilância. Então, por isso, mesmo não sendo hospitais particulares, é muito difícil cerrá-los, porque há muitos interesses que não estão de imediato visíveis. Né? Desde o poder local, de aceitar uma madre que diz, eu necessito internar meu filho, porque isso é um poder da política. Aí ele pede um deputado, um outro interfere, e também essa coisa econômica. Então, aí é um problema. Mas quando cerramos um dos mais violentos manicômios, todos são violentos. Todos são violentos. Eu tenho fotografias, tenho memórias, me recordo de manicômios que eu vi pelo mundo afora, quando eu assisti manicômios pela América Latina, na África. É difícil dizer que há um menos pior. Entendeu? Todos são muito malos, são muito violentos e tudo. Então, quando cerramos este manicômio,
vimos que muitas mulheres estavam ali por problemas sexuais. Eram vítimas de abuso na própria família e se falam, é louca. Lá enviam ao manicômio. Por outras situações, mulheres que tiveram problemas, muitas mulheres. Havia um chico que era surdo e desde niño não escutava, portanto não falava, e os padres pensaram que era um retardo mental, uma coisa. Aí, a segunda parte da sua questão. A institucionalização, que aprendemos que a psiquiatria definiu não apenas um lugar físico para a loucura. As colônias, os manicômios, os monovalentes. Não pode a colônia ideia, não pode viver na cidade. Tem que viver na cidade de loucos. Nós outros tivemos colônias com quase 30 mil internos. Imagina o que é uma instituição precária, de violência, né, de castigo, de controle, com 30 mil pessoas, subnutridas, sem roupas e tudo mais. Então, essas instituições, quando abrimos, vimos, eram pessoas pobres, em grande parte, que não tinham um espaço social, não tiveram escola, não tiveram trabalho, não tinham família, não tinham casa. Aí tem um problema, ou porque tomam uma dose a mais, Tânia falava, ou tem um problema em casa, né? Se não trabalha, aí bebe mais drinks do que o normal, ou consegue, ou cria outras situações. Muitas situações eram assim. Não existia exatamente, nem rigorosamente, se era cercar um diagnóstico que não tinham. Eram problemas claramente sociais, claramente econômicos, de falta de direitos sociais, de direitos de vida, né? Então, essas pessoas entram aí. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos, já não são mais pessoas. Perderam o hábito. Então, aí uma prisão que é um encarceramento no espaço físico, mas esse encarceramento físico é também subjetivo, é também mental. A perda de um projeto de vida, a perda de uma expectativa, a perda de tudo. Aquele chico que me chamava tio, dá-me um dinheiro, dá-me uma cigareta, diga-me a hora. Ao menos eu queria que me virasse para mim, como muitas pessoas em La Cage estão dizendo, não quero só o dinheiro. Muitos dizem isso, eu quero que me mire. Eu sou uma pessoa que estou aqui sem nada, sem coisas. Então, a institucionalização, incluso há trabalho disso, né? Basaglia chamava de instituições da violência, os manicômios, né? Erving Goffman, um sociólogo canadense, chamou de instituições totais, que retiram da pessoa, mortificam, utilizou esta expressão, mortificam os sujeitos. Os sujeitos são vivos, porém, não tanto, são mortos socialmente. Um grande escritor brasileiro escreveu um livro chamado Cemitério de los Vivos, Lima Barreto, né? Cemitério de los Vivos. É um local que é onde há vivos, porém é um cemitério, porque não há pessoas de direito, de coisas assim. Então, é muito difícil, depois de alguns anos, mais difícil separar o que é enfermidade, entre comillas sempre, de problemas sociais, de perda de vida, perda de perspectivas. Então, é uma perda de autonomia, perda de contrato social, de sociabilidade. Por isso, dizemos, os CAPs, os novos serviços, aí com a participação dos próprios sujeitos, né, dos familiares, deve ser lugares de produção de vida, de invenção de vida, de invenção de produção de subjetividade, de novos câmbios sociais. São pessoas diferentes. Somos, em resumo, todos nós outros somos diferentes, né? Com mais ou com menos necessidades ou características, somos diferentes, né? Isso que, quando já falei um pouco, a senhora Pella falou de Alice, e tudo, essa ideia da governança, a importância da participação cotidiana
e sempre que possível, claro, nem todos podem fazer isso, mas de participação na criação de serviços, dispositivos, estratégias sociais. Por isso, sempre uma coisa que eu chamo a atenção, não é solamente encerrar manicômio e criar serviços de saúde mental comunitários abertos. Era criar dispositivos sociais, uma cooperativa de trabalho, uma associação de pessoas para ir à praia, para organizar passeios, um grupo de música, um encontro de música. Nós outros temos em São Paulo muita experiência de chamar centro de convivência, espaço de conviver socialmente. Muitas pessoas diziam, bem, estavam tristes. Por quê? Acontece que amanhã é Natal, e eu não tenho família, não tenho amigos, não tenho onde ir. Aí eu também não. Então, começamos a organizar um grupo, podemos vir cá, passar juntos no Natal, abrimos alguma coisa, hacemos alguma comida, compramos um mani, uma gaseosa, e se criou, e hoje são fortíssimos, os dispositivos fortíssimos no centro de convivência, e não tem pressuposto público. Interessante, não? Em toda a lei, a criação de dispositivos, são previstos, pero não financiados. O que é interessante, porque se diz que a política pública, mesmo não tanto mais conservadora, não queria que fossem dispositivos importantes. No entanto, os familiares, os sujeitos que são diagnosticados, etc., criaram e foram ampliando, não somente para pessoas ditas com problema de saúde mental, mas para pessoas grandes, solas, solitárias, pessoas com outras situações de vulnerabilidade, por falta de inclusão social, com deficiências físicas e tudo mais. É muito interessante. Aí grupo de teatro criado, de música, corales, criado a partir daí. Então, esta ideia de participação, eu penso que, em definição, não sei se está bem claro, não somente para escutar, para contar de alguma, saber o que desejam, mas para construir com. Isto demanda também um câmbio de nós outros. Dizer, não é porque somos o psiquiatra, o psicólogo, trabalhadoras sociais, sociólogo ou qualquer outra coisa que sabemos. Porque na questão da vida e da sociedade não há ciência. A história da complexidade diz isso. Não há ciência capaz de responder às questões da vida. Isso não será sempre uma colonização também, menos violenta, talvez, do que a psiquiatria institucional tradicional, era sempre de um lugar de violência. Então, acho que a última coisa da academia, a academia é conservadora. A academia que se hace a partir de ministrar disciplinas. O termo disciplina já disse, foi o mesmo utilizado por Felipe Pinel nas instituições da correção moral, o primeiro tratamento psiquiátrico que se chamou tratamento moral, dito por Pinel. A ideia de imponer uma disciplina, poner um uniforme, palavras que Foucault nos ensinou a pensar, uma roupa única. Aí os presos, os profissionais. Quando eu hice residência médica, era interessante. Eles queriam que os psiquiatras andassem de branco, pero solamente com se chama jaleco, não sei, você sabe, o jaleco. Pero os enfermeiros, se diz em português, andassem de branco, pero sapato branco, meia branca, calça branca, e de lejos miravam uma pessoa de jaleco branco, era médico. Os psicólogos andavam de jaleco azul, as trabalhadoras, em geral mulheres, andavam, era muito difícil ver um homem com trabalhador social naquela época, de jaleco rosa, ou de rosa, era assim, uma divisão de classe, de categorias, e toda a estrutura da instituição é disciplinária. Imponeram o clássico livro de Foucault, Vigilar e Castigar, você diz assim? Vigilar e Castigar, essa ideia de imponer uma... Então, lá na universidade é isto. A G. Leandra, quando apresentou o nosso curso, que nós estamos fazendo 40 anos de curso de saúde mental e atenção psicossocial,
em uma fundação pública do Ministério da Saúde do Brasil, por muitos anos funcionamos sem nenhum pressuposto. Por quê? Porque no nosso curso diz assim, nós outros não ensinamos a nadie. Nós outros nascemos indisciplina. Queremos desconstruir a verdade científica, a verdade. Muitos alunos quando entram, ficam, mas eu não vou aprender a tratar as psicoses. Não, nós queremos que você desaprenda a tratar as psicoses. E crie outras situações, eles aprendem e tal. Aí, na própria fundação, o próprio ministério, estou falando de governos democráticos, populares, nós outros não éramos apoiados, porque não queríamos ensinar a ser o que a política deseja. Nós queríamos ensinar a pensar, a reflexionar e ir além. Porque esta política que está escrita é fruto de um contexto, um momento histórico. Tenho certeza de que, se eu vou ler a lei hoje, eu vou dizer que está muito aquém, muito abaixo do que aquilo que nós outros hoje já pensamos, hoje queremos. Por isso, as leis são instituições, são instituídas. E o movimento social, o movimento crítico, é instituinte. Tem o movimento, então, formar pessoas, entre comillas, é produzir pensamento crítico, instituinte, para estar sempre questionando. Então, quando começamos a trabalhar nos CAPs de Brasil, né, a portaria que cria os CAPs, diz que para estar num CAPs tem que ter um diagnóstico. Eu disse, mas como ter um diagnóstico? A pessoa pode chegar, está triste, um momento, uma crise, um pensamento, uma voz que escuta, deve chegar e pedir uma escuta, uma consulta no sentido amplo, né? Queria consultar, saber o que está passando. E não há necessidade imediata, em 15 minutos, 10 minutos de escuta, poner um diagnóstico, esquizofrênia paranoide, o resto da vida. E para seguir tratando no CAPS, aí nós outros, do nosso curso, dizemos, não vamos ensinar a ser isto. Queremos ensinar a não aceitar esta ideia de diagnóstico, de que tratar, cuidar, é exercer técnicas nas pessoas. Podemos pensar na outra psiquiatria, como dizia a Basália, democrática. Eu li um livro há pouco, 3 anos, porque 2 anos de pandemia, eu me perdi um pouco a noção do tempo, de Helena de la Aldeia, é uma chilena que vive em Buenos Aires, se chama Cuidado em Tempos de Descuido. É belíssimo. A ideia, nós outros, para sermos profissionais, para sermos cuidadores, não necessitamos de que o outro seja um paciente objetivado com uma enfermidade. Podemos, né, ir à psicoanálise, em certo sentido, da psicologia e outras compreensões, mesmo da psiquiatria democrática, este diálogo aberto, nos ensinam que é possível escutar, cuidar, né, apoiar as pessoas, sem necessariamente ter um diagnóstico e muito menos uma pastilha, né, que hoje são consideradas cada vez mais, se descobre a dependência química dos antipsicóticos e dos antidepressivos. Há pouco não se falava disso, em peça hora, porque a indústria de fármaco não permite que se publique nas revistas acadêmicas coisas que dizem que os fármacos produzem dependência química. É muito mais difícil, hoje tem uma associação internacional, se chama Instituto por a Retirada das Drogas Psiquiátricas, sacar a droga psiquiátrica da vida do que uma cocaína. Por várias questões, né? Incluso por pretensa terapêutica que as drogas dizem. Então, a cocaína, eu sei que não estou fazendo algo muito bem, digamos assim. Aí o problema da droga, no sentido... Mas a droga psiquiátrica, não. Estou tomando porque, assim como um antibiótico, um antihipertensivo, né, um anti-inflamatório, o antipsicótico é um tratamento. Aí que deveria durar alguns meses, que agora se toma por anos. Anos e anos e anos. E muito, volvendo e encerrando, Rosana, os sintomas das pessoas institucionadas são sintomas de efeitos colaterais. Uns tempos atrás, uma pessoa andava assim, sem
movimentos pendiculares dos membros superiores, andando assim, agindo. A pessoa não é típico psicótico, não, é um típico impregnado por os neurolépticos por muitos anos. São efeitos da impregnação. Né? Então, não sei se... Sempre prometo falar pouco pelo... Hecho por la Fundação Oswaldo Cruz, Leandra é a coordenadora. Esse curso é presencial em La Fiocruz de Rio de Janeiro e em outras províncias, né? Como uma Pela de aí, Brasil é um continente, né? Então temos curso. Não, a hora depois. Nós em... Não, a ideia seria, pensamos já em criar um curso aqui, já tentamos, já estuve incluso na universidade, em outra viagem. Depois chegou a pandemia, nós outros paramos com o nosso curso, não sabíamos o que ia ser, depois de 2, 3 meses sem saber o que ia ser, descobrimos o Zoom, o terrível Zoom, que agora me pega todo dia, em toda parte do mundo, o Google Meeting e tudo mais, e aí terminamos aquele curso remoto, se disse, via internet. E aí, no ano posterior, de 21, que já estamos há 2, 3 anos de pandemia, nós tínhamos todo à distância. E aprendemos também a ser assim, à distância. Né? Não era a mesma coisa que presencialmente, estar cá, né? Mas... podemos. A ideia, estamos com uma cooperação escrita com o DELAR, aqui PROEC, Apex, o DELAR, com a Universidade de Rosário e de Lanús, onde eu sou professor de doutorado de Lanús. Estamos, este ano, abrindo o primeiro curso de especialização em Lanús. E a ideia de pensar agora, esta ideia do Zoom, há pouco tempo não existia, uma coisa ou outra por Skype, coisa como sembrava aqueles radioamadores, né? Tinha antigamente, alô, aqui, câmbio. Hoje, com o Zoom é uma outra coisa, né? Um outro mundo. E teremos que controlar o Zoom agora, porque senão domina a nossa vida, igual o WhatsApp, celular e tudo mais. Mas há esta possibilidade, hoje, penso por esta, com Leandro de Si, por um curso assim, remoto, né? Temos todo o programa, os textos, cooperações, pessoas de outros países já que nos ajudam há alguns anos a trabalhar e tudo, e resistindo. Una cosa sobre gobernanza. Nosotros la experiencia que tenemos es una experiencia local, de acá del oeste, pero simplemente profundizando algún aspecto, pero que es lo limitado, es decir, porque la pregunta la anterior iba a un nivel mucho mayor, incluso la inquietud de lo departamental en nuestro caso. Creo que hay algunas líneas de trabajo, por lo que yo sé, de la red de municipios y comunidades saludables, que están tratando de, por lo menos, que la gente se junte para definir problemas de salud en su medio, ¿no? Entonces, creo que en la medida que la gente va definiendo problemas y posibles vías de solución, es un gran avance en el sentido de ir generando un actor social que empuje al encare integral de los temas de salud, dentro de ello lo que se le llama la salud mental. Creo que eso es algo que está comenzando y que sería bueno si se conectan y ver si hay cosas que se pueden juntar en esta lógica de red, de vínculos, de ir trabajando juntos hacia objetivos comunes en la diversidad de las acciones que cada uno tiene, ¿no? Simplemente marco eso porque es una cosa que está pasando, que está pensado como para pasar, que pase así, digamos, y que son esfuerzos
que se pueden ir juntando. En lo local, simplemente yo resaltaría de que la Mesa Local de Salud Mental, como otras instancias, pero claramente en la mesa, por lo menos por mi vivencia y de otros compañeras y compañeros, va en la línea de un nuevo sentido común, es decir, hay cosas que quedan integradas y que no son muchas veces verbalizables por quienes los están viviendo, porque están ya dentro de lo que es el sentido común de la acción, de la metodología, de cómo vamos a tal, no, pero vamos a hablar primero a ver qué piensan tales. Es decir, ya no es que sabemos las cosas, sino que vamos a preguntarle a los que están ahí. Y eso ya ni siquiera pasa por el filtro de la metodología dice que tal cosa. No, es como lo natural. Es una nueva naturalidad, es una nueva naturalización. No una naturalización que oculta, sino una naturalización que permite mirar y ver y que aparezcan otros y otras, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que vivimos. Yo soy relativamente nuevo, bastante nuevo en la zona, en las redes y eso. Y comentaba hoy cuando veníamos para acá con Ricardo que eso tiene una gran desventaja porque al lado de la experiencia que tienen compañeras y compañeros acá, yo estoy lejísimo. La ventaja que tengo es que al ser un nuevo que llega, puedo darme cuenta de cosas que están naturalizadas y que son maravillosas, ¿no? Que están haciendo. Entonces eso es la ventaja, digamos, ¿no? que tengo y que en cierta forma justifica que esté acá hablando por este micrófono y no los que tienen como 30, 20, 30, 10, no sé, años de experiencia en esto y que podrían, no sé, digamos, contar muchísimo más, ¿no? Yo me quedé pensando en la pregunta que hacía la compañera en relación a la tecnocracia y cómo afrontarlo, ¿no? Entonces me quedé pensando, digo, en el caso, por ejemplo, del equipo que llevamos, el equipo base, le llamamos, que llevamos Movimientos para las Autonomías, en realidad somos dependientes de ACE, ¿no? Entonces, sí, está psicólogo, Marcelo Real, la psicóloga Marcela Jubín, estoy yo también como dependiente de ACE, está también la organización de usuarios, está también la academia en la integración con residente y practicante de psicología. Pero, ¿qué pasa? De todas maneras se hace arduo por todo esto que tú decías de las capturas institucionales, ¿no? Entonces, y a la vez tomando un poco algo de lo que mencionaba Paulo en relación a lo que tiene que ver con los procesos instituyentes, ¿no? Pero en este devenir del andar del dispositivo, es que a mí hoy por hoy no me nace decir que ese es el equipo del dispositivo. Porque nosotros, porque de alguna forma el video que proyectamos sobre el inicio tenía que ver un poco con eso, porque en realidad nosotros vamos haciendo equipo en el entramado y en el mezclarnos desde las mayores diversidades, desde nuestra proveniencia, ya trasciende, si es que es de lo institucional, de las organizaciones. Entonces al mezclarnos es que nos hacemos potencia, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, y de que hay cosas que de repente son, si el equipo nuestro está Karen de la organización de usuarios, bueno, va a ser Karen quien las va a plantear, ¿no? O sea, en el sentido de que hay cosas que bueno, depende también de los marcos en los que nos movamos, ¿no? Un poco por ahí. La estrategia creativa que tenemos que ir en esto de ir entablando sinergia, ¿no? Entablando sinergias y hay una... Y cerraría ahí. Bueno, el diálogo podría haber dado para mucho más. Siempre cuando estamos con Paulo nos quedamos con esas ganas de más. Pero bueno, le pusimos una hora a la actividad y vamos a ir cerrando. No quería dejar de decir lo contento que estamos, no solo de recibir a Paulo, que siempre es excelente para nosotros, sino de la gran cantidad de gente que convocamos y de la diversidad que convocamos aquí. Por lo tanto, nos damos por
creo que por bastante satisfechos en esto. Queda entonces por agradecer a todos los que acuerparon, pusieron la cara en esto y bueno, hacer el sorteo entonces de... É um gatito mesmo dessa vez. Não, porque eu assim, queria dizer que este foi um livro, não é este, eu pensava que era esse, era outro ali. Um livro que escrevemos aí com a equipe de nosso laboratório, de grupo, que se chama Loucura e Transformação Social, com essa ideia de que nossa questão não é humanizar a assistência psiquiátrica, melhorar a saúde mental, mas é cambiar a relação da sociedade com a loucura, da diversidade, com a alteridade, com o outro. É cambiar. Isto é o mais profundo, mais difícil. Mas isto se hace porque se identifica outras formas de subjetividade, de participação, de protagonismo. Essa era a ideia. Aí estava no início da pandemia, no início do governo terrível que estamos tendo agora, nos atacando em tudo, desmontando desmantelando nossos trabalhos. E eu decidi escrever um livro que também eu já estou jubilado, que foram análises que, se por um lado crítica, como sempre, aí muitas coisas críticas à política de saúde mental do Brasil, mas também uma coisa positiva, que demonstra que foi possível fazer. Como eu dizia com Rosana, cerramos mais de 60 mil camas, abrimos 3 mil centros de saúde mental, abrimos cooperativas sociais, abrimos centros de convivência, abrimos casas, não só de média passagem, casas na cidade onde as pessoas passaram a viver, outros projetos, muitos câmbios. Temos muitos projetos culturais, isso é muito importante, permanentes. Aliás, sempre digo que há 3 anos estiveram acá um grupo de Harmonia Enlouquece, de Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui estava, e vieram com o Congresso de Medicina de Família. É um grupo de música, uma banda que é regular, toca em teatros e tudo mais. E é um projeto de inclusão, de câmbio social muito importante. Então, hicimos isso. A ideia era demonstrar que é possível ser. Isto tudo não é uma utopia solamente, um discurso crítico, não podemos. Hicimos sim, para muitas pessoas, sacamos fora de manicômios milhões, milhares, não sei como se diz em espanhol, milhares de pessoas, sacamos de manicômios, criamos possibilidade para que outras milhares de pessoas não entrassem em manicômio. A questão é desmanicomializar, é um momento que estamos vivendo mais agora, porque temos muitos manicômios. Mas outra ideia é criar dispositivos sociais, culturais, assistenciais, de cuidado, para não manicomializar. Já criar uma nova carreira de vida, uma nova perspectiva social. Então, eu queria, para nossa geração, dizer isto, a ser uma autoavaliação, que hicimos, sim, muitas coisas conseguimos, todavia com problemas e tudo, e para os jovens profissionais, militantes, ativistas, sujeitos em geral, usuários, ex-usuários, sobreviventes. Então, é isso. É um livro bastante ilustrado com as coisas. Não pude trazer para todos, né? Estou ponendo em PDF próprio lá na internet. Também estou tentando aqui uma cooperação para a tradução, porque está em português. A pessoa que o levar. E também deixei com o Ricardo. Hein? Já. E já outro que já está cá com o Ricardo Andrés. Este e um outro meu que é em espanhol. Este foi publicado em Argentina, que se chama Superar o Manicômio. É um livro didático que utilizamos como base fundamental nesse processo de formação que fizemos. Então, essa é a ideia apenas de marcar um pouco para nós outros a importância desse livro, né, que é uma análise, um recorrido de todo esse processo, e aí ver como depois desdobramos acá. Né? Então, vou pedir a Lorena que vamos combinar que se a pessoa não estiver acá, chamamos outro. Ok? E aí,
Sem virar. El número lo tengo que decir yo. Escolhe um. Ricardo está aí. El 12. 12. Martín Villaverde. Dou-lhe uma. Martín Villaverde 2. Dou-lhe dois. Dou-lhe três. Então, outro. Marquinhos de la Verde não está. Tres. Antonio Yáñez. Se va del país, se va del país. Bueno, gente, agradecidos y bueno, que se repita. Gracias, Pablo.